Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise dos fatores que podem vir a impactar os mercados de risco em 2026. E bom, o primeiro deles é justamente o refinanciamento imobiliário que vai ter que acontecer em 2026, né, que vai vir a ocorrer em 2026. Cerca de 1,5 trilhão de dólares, né, em dívida imobiliária vai chegar ao seu vencimento. Então, ou vai ter que ser paga, né, ou vai ter que ser refinanciada. Acontece que se for refinanciada, o juro que está se cobrando hoje em dia para você financiar um imóvel, para você refinanciar um imóvel, ele é muito mais alto do que o juro que estava sendo cobrado para você fazer isso em 2010, 2020, né? Por exemplo, em 2010, o juro cobrado para fazer esse tipo de operação estava por volta de 3 a 4%. Hoje em dia, só o juro, né, dos títulos de 20 e 30 anos é 4,8%. Logo, se o juro do governo de 20 e 30 anos é 4,8%, o juro cobrado para o mercado, que sempre tem um risco um pouco maior que o do governo, porque o governo emite a própria moeda, esse juro vai ser mais do que 4,8, né? 4,8. Geralmente, né? É claro que vai depender também da pessoa que está financiando, do imóvel que está sendo financiado, a região, né, desse imóvel também, mas né, esse juro pode ir de 5% até 7, 8, 9, talvez 10% em alguns casos mais, né, de mais risco. Então, é um juro muito alto para o americano. Para o brasileiro, 5, 8, 10% que seja, não é lá muito alto, é algo até que pagável, né? Mas isso já acaba prejudicando o mercado porque você vai ter que retirar dinheiro do mercado, você vai ter que sugar uma liquidez para pagar um ativo que já existe. Você não vai estar comprando nada novo com esse dinheiro, você não vai estar construindo imóvel, não vai estar gerando emprego, não vai estar esquentando a economia, vai estar só para pagar a dívida, né? Além disso, alguns imóveis, né? É claro que não foram todos os imóveis e não foram em várias regiões, mas alguns imóveis em algumas regiões tiveram queda de preço. Outros ficaram estáveis e alguns até subiram, só que não muito. Muito também por conta do juro alto. O juro alto atrapalha a demanda. Se não tem demanda, os preços acabam não subindo como deveriam, né? Em um cenário onde o juro estaria mais baixo, né, o preço dos ativos tende a subir mais. Então, além desse, né, desse buraco negro, desse fator que vai sugar liquidez, nós também temos o déficit do governo americano. O governo americano, em 2025, né, fechou o ano com mais ou menos um déficit de 1,3 trilhões de dólares, né? Não fechou, aqui a matéria é do ano de 2020, do ano não, do mês de julho, mas fechou por volta de mais ou menos isso, né? Aqui, ó. Somou 1,3 trilhões entre outubro de 24 e junho de 25. Eu creio, né, talvez seja até mais, mas eu creio que por volta de, né, até o fim, né, do começo até o fim de 2026, o governo americano fecha o ano com um déficit talvez de 1,5 trilhões, talvez um pouco mais, né, 1,7, quem sabe? Aí tem que ver o valor, né, não dá para dizer com certeza um valor exato, mas eu estimo que por volta de 1,5 trilhão de dólares esse vai ser o déficit. Ou seja, ele vai ter que sugar do mercado 1,5 trilhões, né, porque ele vai contrair em dívida esse valor e vai acabar retirando do mercado. Se por um lado ele gasta, né, quando o governo gasta mais, ele acaba injetando mais dinheiro na economia, por outro lado ele também vai ter que sugar esse dinheiro, né, justamente porque ele vai precisar contrair dívida para fechar o seu balanço e não ficar no prejuízo, né? Ele tem que, se ele gastar mais do que arrecada, ele é obrigado a justamente contrair dívida para tapar esse buraco. E além disso, o governo americano ele tem, né, ele vai ter em 2026 alguns trilhões, né, cerca de 22% da sua dívida, que o valor total da dívida americana hoje é de 30, 35, 38 trilhões de dólares, e cerca de 22% disso, que daria, chutando baixo, uns 6 trilhões de dólares, vai vencer, né? Vai ter que ser pago ou refinanciado até 2026, até o fim de 2026. Só que para o governo americano poder pagar esses títulos, como ele gasta mais do que arrecada, ele tem que contrair outros títulos. Então ele tem que sugar mais dinheiro da economia. E isso é mais um buraco, né? Mais um fator que vai sugar dinheiro da economia, né? Vai acabar prejudicando a liquidez como um todo. Além disso, a gente também tem aqui, né, a curva de juros do governo americano. Como a gente pode ver, essa curva de juros está bem alta, né? Ela tem subido bastante. Como a gente pode ver aqui, os títulos de 20 e 30 anos está com um juro de mais ou menos 4,8, o que é ruim para a economia. E se esse é o juro, né, para você financiar, para o governo americano contrair, né, dívida num título de 20, 30 anos, para você financiar um imóvel, né, com certeza vai ser mais alto do que isso. E isso acaba
dando uma arrefecida, uma esfriada na economia como um todo. Como eu disse anteriormente, também disse no meu vídeo anterior. Além disso, né, agora já é algo um pouquinho mais benéfico, mas nem tanto, né, não é tão positivo assim. O governo americano ele anunciou, né, o RMO ou RMP. O RMP seria o programa, né, o programa de gerenciamento de reserva. O RMO seria a operação de gerenciamento de reserva. Basicamente, o RMO ele faz parte do RMP. O RMP seria o programa e o RMO seria, né, a operação de compra e venda. Né? O governo americano, né, o Fed, ele pretende injetar cerca de 40 bilhões de dólares, né, comprando títulos de curto prazo até mais ou menos abril do ano que vem, justamente para suprir a demanda dos bancos, para não deixar faltar reserva nos bancos. Só que quando ele compra títulos de curto prazo, esses títulos de curto prazo, né, esses Treasury Bills ou T-Bills, eles são facilmente vendíveis. Né? Você consegue vender um título de curto prazo com mais facilidade do que um de longo prazo. Então, você comprar um título de longo prazo, né, você injetar dinheiro para comprar esse título de curto prazo do banco, não vai necessariamente, né, injetar muita liquidez. O valor até parece grande, mas para o mercado como um todo é pouco. E para piorar, né, no caso, não vai ajudar muito ainda, né, ele vai também comprar títulos de curto prazo, que não vai mudar muita coisa. Se fossem 40 bilhões em títulos de longo prazo, isso seria mais benéfico e seria até um pouco mais forte para o mercado, né? Faria uma diferença maior. Mas como eu disse, isso vai provavelmente acabar em abril. É claro que vai depender, né? Ele, ele vai injetar esses 40 bilhões justamente para impedir que algo quebre. Se alguma coisa quebrar, ele vai aumentar o valor, né? Então temos que esperar. Eu acredito, né, eu particularmente acredito que vai, né, alguma coisa tende a vir a quebrar em 2026. Pode não ser em abril ou antes de abril, pode ser depois, né? Claro. Até porque ele vai injetar esses 40 bilhões para evitar que isso aconteça. Mas alguma coisa vai ter que quebrar, porque o mercado está começando a faltar dinheiro, está começando a ter alguns engasgos, né? Então, temos que esperar. Mas esses 40 bilhões vão acabar em abril, aí depois a gente tem que ver o que vai ser feito. Aí depende mais do Fed. Bom, além disso, a gente tem aqui o WRESBAL. O WRESBAL, eu pedi pro chat GPT fazer um resuminho, né, explicando o que é ele. Resumindo, ele é um termômetro de liquidez bancária. Então, se ele está subindo, significa que tem mais reservas, né, mais liquidez nos bancos. Se ele cai, é porque está tendo, né, drenagem de liquidez. Em 2023, né, em janeiro de 2023, 2, 3 meses antes da quebra do Silicon Valley Bank, as reservas chegaram num nível até que bem crítico. Né, até que depois elas voltaram a subir porque o Fed expande o seu balanço, como eu mostrei acho que no vídeo anterior. E como ele subiu o seu balanço em março, depois que o Silicon Valley Bank quebrou, as reservas também foram impactadas positivamente por isso, né? Tanto que a gente viu aqui né, saíram de 2 trilhões e 800 bilhões para 3,5, 3,4 trilhões, então foram injetados cerca de 600, 700 bilhões de dólares em questão de 2, 3 meses. E agora, né, em outubro, essas reservas voltaram para, né, digamos que para o mesmo nível de antes. Né, isso em valores nominais, né? Porque se a gente for colocar valores reais, né, corrigir pelo crescimento do PIB, o crescimento da inflação, esse valor aqui que a gente atingiu em 2025, né, em outubro de 25, ele é menor, né, em termos reais, do que o valor que a gente atingiu aqui em janeiro de 23. É claro que nominalmente janeiro de 23 teve valores menores, mas o valor real, né, corrigido pela inflação, o crescimento do PIB, o cenário aqui de 2025 ficou um pouco pior. Né? Então que a gente teve alguns engasgos, teve os bancos precisando de liquidez para fechar o seu balanço no final do mês. E agora, né, a gente voltou para um patamar aqui um tanto quanto perigoso em dezembro e voltou a subir. É possível que a gente veja alguma coisa quebrar daqui a alguns meses, né, mas não é certeza. Até porque eu particularmente acredito nisso. Né? A engrenagem da economia já está começando a falhar. Já está começando a ter alguns engasgos, né? A economia real não está igual aos mercados. Né? O mercado está totalmente descolado da economia real. Além disso, a gente também tem aqui o TGA. TGA esse que, ao meu ver, é um fator que vai drenar liquidez no mercado, né? Porque o governo precisa pagar esses títulos de curto prazo que vão vencer, então ele tem que ter algum dinheiro em caixa. Né? Ele é obrigado a ter algum dinheiro em caixa justamente para conseguir honrar com seus compromissos. Ele não pode deixar chegar, como aconteceu aqui em 23, né, 50, 40 bilhões.
como agora ele quer focar mais na emissão de T-bills, né, o governo, ele precisa ter mais dinheiro em caixa, portanto ele precisa ter algo, né, a ideia que eles querem ter, né, o foco deles é ter algo entre 800 e 850 bilhões de dólares. Né? Não é à toa que a gente chegou aqui em 950, justamente por causa do shutdown, o governo ficou meio que desligado, né? Aí esse dinheiro ficou acumulando um pouco aqui, mas já voltou a ser gasto, né? O governo já voltou a gastar uma parte desse dinheiro e a gente voltou aqui para os 830, 850, 800 bilhões de dólares. Além disso, a gente também tem aqui um fator da liquidez global, né? A liquidez global agora, ela está bem parecida na verdade com o começo de 2024, né? Ela está andando de lado, atingiu um topo aqui em junho de 25, né? Setembro de 25 e desde então, assim, né, atingiu aqui por volta de 15 trilhões. Agora também está em 15 trilhões, né? Tá desde junho andando de lado. E isso explica também o movimento que o Bitcoin está fazendo agora em dezembro de tá lateral. Ele cai um pouquinho, sobe um pouquinho, mas nada muito brusco como aconteceu em outubro e novembro. Né? Inclusive em novembro ele já começou a lateralizar, né? Mas a partir da segunda metade de novembro. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, que pode vir fazer o Bitcoin, a quem sabe chegar nos 100 mil dólares, é justamente o crescimento anualizado do M2, né? O período atual comparado com o mesmo período de 12 meses atrás. A gente pode ver que em junho ele atingiu seu topo, né? Atingiu seu topo em 10,06, né, de crescimento anualizado comparado com o mesmo período. Atingiu um fundo aqui em 22 de setembro e já voltou a subir. Né? Inclusive rompeu o topo anterior, está em 10,35. Só que quando a gente vai ver o valor da liquidez global, né, o valor de dólares que está circulando, ele não aumentou. O que contribui para a minha ideia, né, o que reforça um pouco mais a minha ideia de justamente o mercado não romper novos topos, né, não fazer novos topos, não voltar a subir, né, a gente não ter mais um pico de euforia. E justamente apenas ter olha, uma correçãozinha para cima e chegar aos 100 mil dólares, 95 mil dólares, quiçá talvez os 105 mil, eu acho improvável, mas é possível. Né? Mas os 100 mil dólares ainda não está descartado, justamente porque o M2, né, o crescimento anualizado dele voltou a crescer. E justamente a liquidez ela está lateral, né, desde junho, ela não caiu. Então é possível que a gente realmente veja o Bitcoin voltar para os seus 100 mil dólares, para depois, quem sabe, continuar caindo. E bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e é isso. Muito obrigado pela sua atenção.